Boa noite, irmãos. Boa noite. Que Deus continue nos abençoando com graça Amém, Senhor. e misericórdia. Eu quero dizer que hoje é um dia de festa. Amém. Hoje é um dia de alegria. Primeiro porque Deus nos atraiu aqui. A palavra de Deus fala que ninguém chega até o Senhor se o Pai não o atrair. Então nós somos privilegiados de Deus ter nos atraídos até aqui. Segundo porque estamos em comunhão com os irmãos. Saudades do Rafa, tantos dias sem ver ele por aqui, ele viajando, e de todos os irmãos. É uma alegria estar congregando aqui. Terceiro que teremos uma palavra que vai alimentar o nosso coração. Amém. Deus falando conosco de uma maneira tremenda, maravilhosa. Obrigado, irmão. E quarto, a Santa Ceia. Se nós tivéssemos a noção exata do valor da Santa Ceia, não faltaríamos no culto, em hipótese alguma. Eu estou com dor. Sinta a dor aqui, e aqui Deus vai mudar a história. Amém. Amém. Mas vamos lá, vamos para a nossa palavra de hoje. Eu quero ser breve, objetivo. Nós vamos falar hoje sobre um marco da humanidade. Eu procurei no Google e perguntei para o Google quais são as coisas mais importantes que aconteceram na humanidade. Ele falou tanta bobeira e não tem nada a ver do que eu vou falar aqui hoje. Mas eu quero falar três. Vou pontuar três acontecimentos que ocorreram na humanidade, que mudaram a história, que fez a diferença na humanidade. E um deles a gente vai mencionar aqui com detalhes. O primeiro acontecimento da humanidade, o acontecimento mais importante, o Criador, o Senhor, o Rei se fez homem. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus pisou na terra, foi o acontecimento mais importante de toda a história. Nada se compara a esse momento. Deus se fez homem, pisou, andou, abraçou, sentiu calor, frio, tudo que nós sentimos, o Criador sentiu como homem. Este é um marco tremendo. O segundo marco foi a ressurreição de Jesus. Porque morrer, todos morriam, mas vencer a morte, ressurgir, só um. Mas teve Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Mas o corpo de Jesus não está no túmulo. Amém. Glória a Deus. O corpo de Buda está no túmulo, de Maomé está no túmulo, de todos os homens que passaram na terra. Mas o corpo de Jesus, homem, não está no túmulo. Glória a Deus. Então, a ressurreição é o segundo mais importante marco de toda a história. E tem um terceiro, que fez toda a diferença. O terceiro marco foi o cumprimento da profecia de Joel. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. O Pentecostes é o terceiro marco mais importante da humanidade. E se estamos aqui hoje,
é por causa do Pentecostes. Amém. Glória a Deus. Porque se Deus se fez homem, se Jesus andou na terra, e após a sua ressurreição ele voltasse para o céu, a história parou. Mas ele diz: eu mandarei do meu Espírito para que você dê continuidade no meu ministério. Então o Pentecostes para nós é um marco de suma importância. E eu quero fazer um paralelo agora entre o Velho Testamento e o Novo Testamento para entendermos o significado do Pentecostes. Porque na verdade a palavra Pentecostes é quinquagésimo. O Pentecostes não foi, esse nome não foi dado por causa daquele momento de Atos 2. Esse nome, essa história já vem lá do passado. Quando olhamos para essas paredes aqui e vemos as paredes sustentar o teto, você fala: puxa, que bacana. Mas o que sustenta a parede é o alicerce. O que sustenta o Novo Testamento hoje é o Velho Testamento. A base do cristianismo hoje é Noé, é Abraão, é Isaac, é Jacó, é os profetas. É a base, é o alicerce. Eu já ouvi crentes falando: não, eu nem gosto de ler o Velho Testamento, meu negócio é o Novo. É como você construir uma casa na areia, você não tem alicerce, não tem base. E vamos falar um pouquinho dessa base aí. Na antiguidade se comemorava alguns marcos, alguns acontecimentos, algumas coisas que Deus fazia. Por que se comemorava? Porque eles não tinham a escrita como nós temos hoje, a facilidade do calendário. Então algumas pessoas, alguns escribas, alguns profetas marcavam datas e Deus determinava o que deveriam ser feitas. E as festas valorizavam o que Deus havia feito de benefício para o povo. Então é por isso que tem tanta festa, tantas datas no Velho Testamento que são marcantes para que as gerações futuras tivessem conhecimento do que Deus havia feito com o povo, da maneira que Deus havia conduzido o povo. O que chamamos de Pentecostes, que é o 50º dia. 50º dia do quê? Teve início, tudo começou quando o Senhor tirou o povo do Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele falou o que? A gente conhece muito bem a história. Nesta noite, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais e ficar em casa. Porque o meu anjo, que é o anjo do Senhor, vai passar, e a casa que não estiver coberta com o sangue nos umbrais, o primogênito vai ser levado. E assim aconteceu. E morreram todos os primogênitos do Egito, e não morreram os primogênitos dos hebreus. 50 dias se passaram. Depois de 50 dias, eles começaram a comemorar, fazer outra festa, que era a festa das primícias. Agradecimento a Deus pelo alimento, e também pelo presente que Deus havia dado, que eram as tábuas da lei. Então 50 dias depois da morte daquele cordeiro e o sangue nos umbrais, eles celebravam o alimento, as primícias e a lei. Uma maneira
carinhosa que Deus havia feito para que tratassem aquele povo. E por 400 anos eles padeceram, mas Deus os livrou de uma maneira maravilhosa. Então a Páscoa não é coelho, a Páscoa lembra Calvário. No passado, matou-se um cordeiro e passou sangue nos umbrais. No presente, o Verbo em carne, Jesus Cristo, deu o seu sangue e passou sobre cada um de nós. Então percebe que Deus trabalha de uma maneira equilibrada com o Velho Testamento e com o Novo Testamento. Então sempre lembra disso. Na Páscoa, nessa passagem, assim como nossos antepassados aguardaram a proteção do sangue e que Deus havia mandado o seu anjo, no presente nós somos salvos da morte eterna pelo Cordeiro de Deus que está sobre nós. Aleluia, amém. Glória a Deus. Então o sangue do Cordeiro veio nos cobrir, para que não haja morte eterna. Que Deus nos ressuscite no último dia. Jesus é o Cordeiro, e quem tem o seu sangue não perece, não passa pela morte eterna. O Pentecostes celebrava a festa das colheitas, das primícias e também das tábuas da lei. E hoje nós celebramos a descida do Espírito Santo. Foi pela boca do profeta Joel e é dada a profecia no momento oportuno. É interessante porque Joel nem sabia quando, como e quem, e que povos, quem seria beneficiado com essa palavra. Mas ele profetizou, deixou escrito, e quem está sendo beneficiado? Nós, eu e você. Porque, irmãos, o Rafa falou sobre o batismo agora mesmo, interessante. Se não é o Espírito Santo para nos incentivar a caminhada, já tínhamos parado. Ser cristão não é moda. Agora eu vou começar, agora eu começo na igreja, agora eu vou. Não é clube, não é encontro social. Eu não vim aqui para te encontrar só, eu vim aqui adorar o Senhor com você. Glória a Deus. Eu não vim aqui desfilar minha roupa mais bonita. Eu vim aqui adorar aquele que me tirou das trevas, aquele que tem me sustentado para que eu caminhe dia após dia, aquele que mudou a história da minha vida. Se tivéssemos o privilégio de saber como seria a nossa vida sem Jesus e passar um filme aqui, com certeza muitos já teriam morrido, muitos estariam nas sarjetas, muitos estariam nas drogas, muitos estariam na prostituição, muitos estariam só lá, Deus sabe. Mas Deus nos livrou da morte. E o Espírito Santo é que nos sustenta a dar continuidade na caminhada. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí no Joel, livro do profeta Joel 2, 28, 29. A palavra do Senhor diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém. Aleluia, Senhor. Nessa época, os homens tinham escravos. E aqui a palavra de Deus é clara: é para o patrão e é para o escravo. Não tem diferença. O Espírito de Deus não vai para o rico e para o pobre de maneira diferente. Não vai para o bonito e não vai para o feio. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, amém. E também sobre os servos e sobre as servas. Todo ser humano terá a oportunidade de optar em querer, em aceitar, em receber o Espírito Santo. Não tem como eu chegar para uma pessoa aí na rua e falar assim: você quer o Espírito Santo? Eu falo: não. Vai, pega ele. Não tem. Mas quando você diz: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu quero, eu preciso, venha, entra na minha vida, eu recebo o Senhor, a história é diferente. Até esse momento de Joel, somente os sacerdotes tinham acesso ao Criador. Eles precisavam de um intercessor, de alguém que falasse com o Pai e depois desse a resposta aos homens. Até que chegamos em Atos 2:1. Se você quiser abrir a tua Bíblia agora, Atos 2:1. Fique atento que tem mistério, tem detalhes aqui que vocês vão ficar surpresos da agora para frente. Em Atos 2:1 diz assim: e tendo-se completado o dia de Pentecostes, em outras palavras, e deu 50 dias depois que o Senhor morreu e ressuscitou, e tendo dado 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha para mim aqui. Todos quem? Tinham dois grupos em Jerusalém. Primeiro grupo, os judeus que iam para a festa da Páscoa, de Pentecostes. Os judeus eram convocados. E como vinha muito judeu, o que acontecia? Muitos povos vinham também para fazer negócios. Há quem diga que tinha mais de 15 idiomas, línguas diferentes. Todos os judeus estavam ali convocados, mas havia um grupinho separado, aguardando uma promessa que Jesus havia feito a eles. Todos os judeus estavam convocados e vinham a Jerusalém para adorar e agradecer pelas colheitas. O comércio movimentava a cidade, atraía muitos povos distantes até mesmo de outras etnias. Vinham para a festa, segundo estudiosos, cerca de 15 etnias ou idiomas diferentes. Mas tinha um outro grupo que aguardava algo novo, que também estava reunido ali. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 24:49. E Jesus diz aos discípulos: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vem os detalhes desse texto. Como que Deus é maravilhoso. Amém.
eis que sobre vós envio a promessa. Que promessa? A promessa de Joel 2. E se você ler lá em Joel, o até que de Joel é os 50 dias cravados da ressurreição de Jesus. Até que. Ficai, porém, na cidade, é uma obediência. Os discípulos, você quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor. Qualquer discípulo que não estivesse ali em obediência, em outro lugar, não seria abençoado. O Senhor deu uma ordem a eles, assim como nós. Você quer ser abençoado? Ore. Você quer que o teu irmão prospere e seja curado? Interceda por ele. Você quer bênção na tua família? Ore por ela. Você quer que Deus te proteja no dia a dia? Ore pela tua vida, ore pelo dia, ore pelo teu trabalho. Amém. Ore pela tua casa, ore pelas tuas finanças, ore pela tua saúde. Até que buscai as coisas do alto, porque é de lá que vem a graça de Deus. No momento oportuno, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe das nossas dores, Deus conhece o nosso coração. A gente faz a nossa parte, porque Ele sempre faz a parte dele, Ele cumpre a sua promessa. Sejais revestidos de poder. Eu gosto de falar que essa palavra poder significa eu te autorizo para. O poder não é seu. O poder não é seu. Ah, você tem dom de línguas? Tem, então ora aí. Tem dom de profecia? Profetiza aí. Mas o dom não é meu. Qualquer homem de Deus, qualquer pastor, seja lá o que for, se a unção sair dele, ele desmonta, ele não é nada, então ele não tem poder nenhum. Ele é autorizado por Deus para. Ah, mas a igreja é minha. Você não tem igreja nenhuma, queridão. A igreja é do Senhor. Você serve ao Senhor na igreja. Eu tenho dom. Você não tem dom nenhum. Deus usa você como dom tal. Então nós temos essa mania de achar que somos donos da história. Não somos donos de nada. Somos apenas servos servindo ao Deus Altíssimo. Amém. Glória a Deus. E Ele nos usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando a nossa vanglória vai muito alta, Ele sai de cena, fica só a carne ali tentando mascar e não consegue sair do lugar. Triste história. Mas vamos lá, não é esse o objetivo aqui. Jesus no Antigo Testamento, judeus no Antigo Testamento significa convocação para colheita. Discípulos do Novo Testamento aguardando a unção do Messias. Então a diferença, Velho Testamento, eles agradeciam a colheita no Pentecostes. Novo Testamento, aguardando a força do alto, a unção que vinha do Senhor. Continuando do Atos aí 2, estamos partindo já para o fim. Atos 2:2 diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ao qual pousaram sobre cada um deles. Som chama atenção. Se você continuar lendo Atos, vocês vão ver que as etnias, os povos, ficaram procurando o barulho, porque chamou atenção. Eu tenho um amigo pastor que fala que o céu é barulhento. O céu, os anjos gritam e glorificam. Amém.
O povo de Deus faz barulho, porque o time de futebol que está ganhando lá, o cara grita e ninguém fala nada. Qualquer acontecimento que você vê aí no mundo, o povo grita e não fala nada. O trenzinho passa no último volume aí, ninguém fala nada. E a igreja, quando grita, o povo fala baixo. Mas por que fala baixo? Se o cara grita no gol, por que eu não posso gritar um glória a Deus? Amém. Então o som fez parte para atrair a atenção da multidão. Irmão, para atrair uma atenção de 15 etnias, 3.000 batizando no discurso de Pedro, nesse dia. E tem aquele texto que fala: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo ressuscita você, restaura você. Um vento, sopro da vida, para uma nova vida em Cristo Jesus, o hálito da vida. Quando o Criador soprou nas narinas de Adão, foi sopro de vida. O vento, vida, trouxe um renovo, vida nova. Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Morrer o velho homem e receber de Deus o novo Espírito, o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Línguas repartidas, intimidade, unção individual. Estamos reunidos aqui, e se Deus resolver dar a graça de derramar línguas de fogo sobre cada um de nós, se o seu coração estiver fechado, amargurado, incrédulo, você não recebe. Você não recebe. Eis que estarão dois no campo, um sobe, um fica. Por que um sobe, um fica? Porque um tinha o coração apertado, fechado, incrédulo. Você casou com a tua esposa e são um em Cristo Jesus, mas se você glorifica Deus e busca e ela não, ela vai ficar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim, porque você vai fazer de tudo para levar a tua casa, mas você não pode obrigar ninguém a querer. Não tem como. É individual, vós sois templo. É individual. Como de fogo, sarça ardente com Moisés, coluna de fogo no deserto. Deus trabalha com isso. Aquece o nosso coração, move o nosso coração, isso nos fascina. Cada um deles somos membros do corpo de Cristo. Atos 2:4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E os estrangeiros que estavam ali ouviam no seu próprio idioma. Eles eram interpretados pelas etnias. E qual era a mensagem? Qual foi a primeira mensagem que o Espírito Santo deu na boca dos apóstolos? Arrependei-vos. Aquele Jesus que vocês mataram era o próprio Deus que veio morrer por vocês. Essa é a mensagem. Ah, mas não fica esquisito? Não fica. Ninguém chamou de raça de víbora. João Batista fez isso, mas eles não. E com qual objetivo foi lançada essa palavra para eles? O objetivo foi para que eles levassem o mais longe possível a semente da boa nova. Não faz sentido, irmão, você conhecer Jesus, ouvir uma pregação que nem agora, e chegar em casa, esquecer tudo, trancar a Bíblia, ligar o Fantástico, ligar a televisão, esquecer o que aconteceu, e não falar para ninguém. Não faz sentido.
Quando fazemos isso, somos inúteis, somos a figueira com folha sem fruto. Fazemos do Senhor um clube, tomamos a ceia sem consciência do que foi feito na cruz por nós. Se fosse uma festa, a igreja estava lotada. A gente só vai dar conta disso no último dia. Rafa falou uma palavra ali que mexeu muito comigo. Quantos queriam estar aqui do passado? Puxa, eu podia ter louvado ao Senhor, eu podia estar lá, o rico e Lázaro, deixa eu voltar e avisar meu filho, porque ele tem que entender que a riqueza, o dinheiro, não serve para nada, aqui ele vai penar. Deixa que eu tenho quem fala lá embaixo, fica tranquilo. Aleluia. Pedro anunciou a boa nova a 3.000 pessoas: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. Por quê? Porque diante desse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor. É o amor do Pai para conosco. Aí você pode perguntar assim para mim: isso foi só para aqueles dias? Tudo isso aconteceu só para aqueles dias? Então abre Atos 2,39 para a gente já encerrando, que hoje é Santa Ceia. É que a palavra é tão boa, não consigo falar o mínimo. Atos 2,39 diz assim: pois para vós é a promessa, Aleluia. assim como para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor os chamar. Eu e você, chegou em nós. Glória a Deus. A promessa de Atos 2 chegou hoje aqui para mim e para você. Amém. Agora eu tenho a opção de falar: aceito? Não aceito. Eu quero? Eu não quero. Se tua boca confessar, se creres com teu coração, a palavra sempre instiga você a crer, a acreditar, a se interessar, a buscar, a fazer um sacrifício. Puxa, hoje é dia de culto, glória a Deus, dá o que deu. Eu não tomei banho, não deu tempo, eu vou sim tomar banho mesmo, porque eu quero mostrar para o Senhor de que lado que eu estou. Você acha que você justificar para Deus: eu cheguei meio cansado, vai mudar a história, o coração de Deus, do que você está aqui com os irmãos congregando? Vai convencer Deus que você está certo? Verso 41: aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, repito, aqueles, pois, que acolheram as suas palavras, fizeram-se batizar, acrescentaram-se a eles naquele dia 3.000 pessoas. Tinha muito mais lá, mas só 3.000 aceitaram, acolheram, receberam. Aleluia. Amém. Conclusão: Deus nos chama ao arrependimento diário. Somos templo do Espírito Santo. Somos enviados a anunciar a boa nova, a buscar os perdidos e apresentar a Jesus como Senhor. É assim que está sendo a nossa conduta, é o que nós temos feito. Quantos convites, quantas pessoas, para quantas pessoas nós temos falado de Jesus por semana? Porque você foi salvo para isso. Eu contrato um funcionário para varrer. Se eu chego na empresa, ele não varreu, ele não serve para trabalhar comigo. Deus nos salvou para sermos
boca dele aqui na terra. Estamos sendo boca dele na terra? Não, então não servimos. Se nós não anunciarmos a boa nova, nós não servimos para nada. É a palavra de Deus que está falando, sou eu. Somos fracos, sim, mas é por isso que Deus enviou o seu Espírito Santo. Por isso que teve o Pentecostes. Amém. E o Pentecostes vem até hoje. Todo dia tem Pentecostes. Aquele que entra por aquela porta e abre o teu coração, o Pentecostes está para ele. É o dia dele. Se o homem não passar pelo Pentecostes, a sua vida se limita somente na religiosidade. Amém? Vamos ficar de pé, curva a tua cabeça. Uma palavra dura, mas uma palavra que salva. Amém. Uma palavra que nos mantém vivos, nos mantém ativos, nos mantém ligados em Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um de nós nesta noite, aqueles que no futuro estarão ouvindo esta palavra, Senhor. Coloque em nós um desejo ardente de mantermos firmes na Tua presença, com desejo ardente de ler a Tua palavra, de nos alimentarmos dela, de congregarmos com os irmãos, de levar a boa nova do Senhor àqueles que estão perdidos, Senhor. Nos abençoa, nos capacita, nos derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Glória a Deus, Senhor. Coloca sobre a nossa vida, Senhor, um compromisso contigo, para que possamos servir ao Senhor com alegria, em todo momento da nossa vida. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.